Boa noite, amigos. Espero que você já tenha tido um bom início de final de semana, mesmo que seja um tanto quanto contraditório, bom início de final de semana. Mas tem ainda um bom tempo de sábado, todo domingo, e esse domingo promete, né? O Grêmio pode se aproximar do líder e ainda ficaria com um jogo a menos, ganhando amanhã, 4 da tarde, casa cheia na Arena contra o Atlético Mineiro. E o Internacional entra às 18h30 de domingo numa situação sufocante. Podia, né? O Santa Cruz no domingo de manhã fazer um crime histórico e pelo menos não perder para o Cruzeiro. Mas tem mais de 40 mil ingressos já comprados pela torcida do Cruzeiro. A tendência é que o Cruzeiro ganhe até na marra do Santa Cruz. O Inter vai entrar em campo às 18h30, no mesmo horário do Vitória contra o América Mineiro, numa situação, no mínimo, constrangedora. Nós estamos falando tanto aqui na TV Bandeirantes, quanto também nas rádios AM 640, FM 94,9 e mundo afora via internet. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, ou em TV ou em rádio. Estamos recebendo hoje aqui, para nossa satisfação, o doutor Marcelo Medeiros, para muitos o futuro presidente do Internacional, ladeado, não é ladino, é ladeado por José Aldo Pinheiro, que nos acompanha com muita frequência aqui. Já entro direto, já fiz toda a introdução que tinha que fazer, agora quem tem que falar é o doutor Marcelo Medeiros, que será, não sabatinado por nós, porque o tempo é reduzido, são 20 e poucos minutos, mas pelo menos com algumas indagações diretas ao ponto. Esta de situação constrangedora, a palavra é ajustada, adequada? Doutor Marcelo, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui conversando com os amigos. Boa noite especial para a torcida colorada. Acho que vários adjetivos podem ser usados para descrever esse momento delicado do Internacional. Tanto que está se denominando que essa nova diretoria é um esquadrão de salvamento para tentar resgatar o caminho certo do Internacional perante o Campeonato Brasileiro. Foi uma intervenção? Foi uma medida extrema, né? Pode ser intervenção, pode dar outro tipo de denominação, mas o importante é que houve o reconhecimento da diretoria de fazer uma busca, uma tentativa de pessoas que já tinham do Fernando, que não era da diretoria, era uma pessoa que estava completamente à margem do dia a dia do clube, e fez um ato corajoso, na minha opinião, para encarar esse momento difícil, e fez um pedido, né, que as forças políticas do Internacional tivessem uma trégua para não se oportunizasse fatos políticos para fazer críticas e passar um ambiente negativo, não só para a diretoria que está chegando, mas para o grupo de atletas e principalmente para a torcida. Porque esse é o recado que nós temos que dar para o torcedor do Inter. Eu tenho certeza que o Inter vai sair dessa situação difícil, e para isso vai ser preciso paciência do torcedor, principalmente quando nós jogarmos em casa. Vai ser um período difícil, mas vai ser um período em que a postura, o apoio, a afinidade e a paciência do torcedor serão fundamentais para que a gente possa parar de sofrer com essa situação difícil e encontrar um rumo mais tranquilo e de acordo com a nossa grandeza. José Aldo Pinheiro. Eu vou perguntar agora, diante dos nossos espectadores que estão nos acompanhando, aquilo que eu perguntei fora do ar. Se acaso ocorra aquilo que ninguém deseja, que seria a tragédia de uma queda para a segunda divisão, a tua intenção de ser presidente do clube se manteria mesmo diante desse cenário? Vamos lá. É natural que se projete o meu nome como um possível candidato à presidência do clube. Afinal de contas, eu fui o último candidato e o candidato derrotado para essa gestão, e o fato de nós termos feito uma trégua não significa que não haja uma relação de críticas
e de descontentamentos com o que foi feito nesses últimos... Não, e o teu nome cresceu na crise da gestão atual. 1 ano e 9 meses, né? É natural que se faça esse tipo de projeção. Principalmente, Zé, porque eu perdi recebendo o voto de quase 6 mil colorados. Isso te aumenta a responsabilidade, me dá uma satisfação pelo apoio recebido, e só fazendo uma leitura do cenário, com a exceção do presidente do nosso rival de Porto Alegre, nenhum outro presidente de grande clube brasileiro chegou perto de 6 mil votos. E isso te coloca numa situação que tu já tens um eleitorado que aceita o teu nome numa possível candidatura. Não é momento para isso. O momento agora é de botar o Inter acima de tudo, de nós tentarmos juntos, mobilizando a torcida, passando tranquilidade para o torcedor, mesmo com críticas, e dar apoio para que o clube, o time, a diretoria e a comissão técnica e os atletas possam já no jogo de amanhã. E aí tem uma situação que a gente também conversava fora, né, do ar aqui. O Internacional vai fazer um jogo às 6 da tarde, no extremo norte do país. Vem a Porto Alegre para jogar com um time do extremo norte, também do país aqui. E esse calendário é maluco, porque os clubes que vivem na ponta de um país continental como o nosso sofrem muito com esse deslocamento, e vai ser mais uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Nós estamos vendo aí a última vitória do Internacional sobre o Sport na Ilha, 2-0, gols de Bruno Aguiar contra Eliandro Damião. Esse jogo foi em junho de 2012, esse resultado já serve, né? Se ganhar de 2-0, meio a 0 já serve, né? O nosso retrospecto lá é muito equilibrado. Nós temos uma pequena vantagem, uma vitória a mais, se não me engano, e derrotas e empate parece que são o mesmo número. O Inter chegou a tocar 5, Galo versus Geninho. O Galo treinava... 1-0 amanhã é goleada. Importante o Internacional sair pontuando para dar ao torcedor uma resposta de que as coisas estão melhorando. Eu estou sentindo que o Inter está um pouco mais equilibrado em campo, mas é uma opinião. Essa parte do campo o torcedor gosta muito. O Nico Lopes, que foi contratado por um caminhão de dinheiro, apenas 50% dos seus direitos econômicos, ele não iria sequer viajar, ele não estava nos planos do time, não ficaria no banco, e ele só vai para ficar no banco por conta da lesão do Vitinho. Como é que alguém que... Mas chegou a se especular isso? A tendência era que ele sequer viajasse. Ele está sendo preterido no trabalho atual do Internacional, e na quinta-feira ele treinou porque o Vitinho se machucou. Ele não tem sido aproveitado no time que treina o principal, sempre no reserva, e ele seria reserva do reserva, portanto ficaria fora da viagem para Recife. É um crime hediondo, mas... A pergunta que eu faço ao Colorado, Marcelo Medeiros, ao eventual presidente na próxima temporada, como é que analisa essas questões do futebol do Inter nesse momento? Como é que justifica isso? Eu não vou entrar no aspecto individual de nomes, mas eu vou falar em conceito. Mas esse é o maior negócio do Inter na temporada. Primeiro assim, Zé, time do tamanho do Internacional, para ter competitividade, tem que entender que tem a obrigação de fazer investimentos pontuais. Nós vamos falar de jovens jogadores, né? A transição de um jogador da base para o jogador profissional, ela leva tempo para que esse jogador possa encontrar a sua maturidade para desenvolver o seu futebol no seu nível máximo de competição. Imagina um jogador de 21 anos que vem de um cenário do exterior, de outro cenário, chega aqui e o Inter, que já teve uma legião de língua espanhola, jogadores que recebiam atletas de língua espanhola e os aclimatavam, né, de uma maneira mais rápida. Hoje nós só temos o Seiras, que também está recém-chegando. E o Ariel. E o Ariel, perfeito. Então, o processo de adaptação, para que ele se sente bem ambientado
não é climatizado, é ambientado, o termo mais correto, demora. E tem que ter paciência. Justamente por ele ser um jogador uruguaio e justamente por ele ser um jovem jogador. É que é difícil, eu entendo o que o Zé Aldo quer dizer. Ele não está perdendo a posição. Ele não está perdendo a posição numa disputa direta. Isso. Ele está perdendo a posição ou para a improvisação do William ou para o Sacha que está jogando lesionado. Por isso que é mais difícil de entender. A maior contratação, a maior esperança... E outra coisa, seria leviano da minha parte entrar num detalhe crítico muito contundente, não estando acompanhando o dia a dia do clube. E a gente que já viveu o lado de lá do balcão, sendo o responsável pelo departamento de futebol do Inter, tu sofria críticas e especulações do porquê das decisões que eram tomadas, mas nós tínhamos esses dados, os relatórios de desempenho, de força, de medição de gordura, de todo um cenário que completa o ambiente do departamento de futebol e que leva um treinador a tomar uma decisão. Marcelo, tu tem já a experiência do extremo, que foi a frase do teu pai? Eu cheguei para pagar títulos e não para conquistar, porque o pepino era do tamanho de um bonde. Ele chegou para aplacar isso aí, porque ou paga as contas ou quebra. E tu tens a fartura, que hoje, né, prepondera em clubes de futebol. Orçamento de 300 milhões. Mais. E ainda assim falta. O que acontece nos clubes de futebol agora, que não conseguem se sustentar com o que recebem e acabam ainda se enrolando em dívidas? Olha, e aí, claro, eu estou fazendo essa pergunta porque... Tu estás me questionando até por uma questão histórica, né? Que o meu pai, ele tinha uma característica, ele era um frasista, né? Ele criou algumas frases que até hoje são lembradas, e essa de eu vim para pagar títulos e não para vencê-los ou conquistá-los, mas terminou a sua gestão como vice-campeão do Brasil, né? Sim. Com um time modesto, competitivo e equilibrado. Tinha Ayrton Caixão, Brites, Paulo Roberto na lateral esquerda, todos meus amigos, hein? Mas é uma fórmula inteligente. E enfrentou... Era os jogadores formados. E enfrentou talvez o melhor Flamengo da história, né? Sim, sim. Mas vamos lá. A gente tem que confiar nos números que são apresentados pela diretoria do clube, onde apresentou um superávit. O Inter vem, né, num processo de aprimoramento, né? É claro que as gestões oscilam e eu não quero fazer críticas pelo compromisso da trégua, mas assim, o Internacional tem uma questão ainda diferente dos demais competidores do brasileiro no que diz respeito à verba televisiva, que até agora não foi formalizada, nem, né, não está encerrado esse assunto. Felizmente, essa semana, o assunto estatuto, formalização do estatuto e seu devido registro, foi encerrada essa novela, um assunto que já... Quando é que o Inter vai parar com essas artimanhas de um querer ser mais malandro que o outro? Outra coisa... Está vencido isso? O estatuto está registrado? Esse assunto está vencido. Sim, e eu queria fazer uma homenagem aqui ao Dr. Lamana Paiva, que foi o presidente da comissão, que conseguiu unir uma série de ideias, de interesse, até de pendências que foram deixadas em outro momento para que a reforma fosse estabelecida, aos dois relatores, ao Alexandre Chaves Barcelos e ao Vitor Saideles, porque esse grupo que foi protagonista nessa reforma, ele atendeu uma demanda do clube. Não é uma demanda, uma necessidade. Vários movimentos participaram com mais ou menos intensidade, com muitas sugestões, e agora o novo regramento do clube ele tá formalizado. Então, nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de modernidade. Nós precisamos... O Inter que fala muito na transparência tem um requisito que é pilar da transparência, que é a verdade das informações.
Não existe transparência com meia-verdade. Então vamos tratar os assuntos do clube com a agilidade, com a expectativa e com a necessidade necessária. Vamos sermos muito. Eu entrevistei a Mara Aguiar quando ela estava começando, vi que já tinha esse talento todo aí, parabéns. E rumo a Tóquio. Muito bem, voltamos com as presenças do Dr. Marcelo Medeiros, candidato à presidência do Internacional, embora continue negando, José Aldo Pinheiro, nosso velho parceiro. E vamos com o gol na memória. Amanhã está de aniversário esse gol. O gol é do Leandro Damião, na vitória do Inter sobre o Botafogo, 28 de agosto de 2010. Inter 1, Botafogo 0. 1-0 já serve amanhã contra o Sport Recife. Que agonia, que fria se meteu o Colorado. Vai ter que se tirar dessa aí agora. Estou fazendo um cálculo mínimo aí, o Paulinho, ele acompanha, Paulinho que é o nosso editor. Internacional fazendo 5 vitórias e 4 empates, hoje estaria escapando, porque 42 hoje dá na matemática. Mas se Cruzeiro e Vitória ganharem amanhã, já aumenta esse cálculo médio. Não está fácil, né? Tem conseguido dormir, rói as unhas, o que tu faz? Ajoelha na frente da televisão, reza no estádio? Mas Marcelo. Desculpe, presidente. 5 vitórias e 4 empates em 18 jogos? 17 jogos. Não é Quer fácil. dizer que tu tem compromisso só com 9 jogos. Pode perder 8. Os outros 8 pode largar de mão. Pode perder. Mas como é que vai pensar que vai cair? Pois é. Como é que caiu o Atlético? Como é que caiu o Grêmio? Como é que caiu o Palmeiras? Como é que caiu o Vasco? Como é que caiu o Botafogo? Tomara que não, né? Tomara que não. A fase ruim do Inter, o que tinha que acontecer, já aconteceu. Você acredita nisso, Marcelo? Aproveitar a deixa do Eu Zé. acredito que a gente vai recuperar. Mas o que você faz? Reza? Ajoelha? O futebol sempre tem um pouco de superstição. Ele acabou né? de dizer que fez um pacto de não incomodar os caras. Não, isso sim. A gente tem superstição. Eu tô dizendo ele, camisa né, que dá sorte, aquelas coisas. Vou a todos os jogos no Beira-Rio. Tu usa sempre a mesma camisa? Tem um kit. Kit para ajudar a gente dar uma rezadinha de vez em quando. Mas é pensar jogo a jogo. Não dá para fazer grandes projeções. É pensar no jogo seguinte, pontuar e dar importância para o Campeonato Quantos Brasileiro. candidatos você espera? Hoje se falou que o João Patrício é candidato. Poderia ser candidato, o Amarante é candidato. Acho que é óbvio que a situação vai lançar um candidato. Vamos ver, o cenário ainda está sendo desenhado. Você acha que é errado passar só 2 para o pátio? Olha, essa é a tendência eleitoral também nas questões político-partidárias, né? No Grêmio, não. Não, estou falando para governador do Estado, para prefeito, quando tu não atinge os percentuais, estou falando, né? Em outro cenário vão os 2 mais votados. Acho que o Inter... Ele foi pioneiro nesse processo de democratização dos clubes, né? Ontem me passaram uma informação que teria tido uma queda de colorados aptos a votarem esse ano, que, se for verdade, a gente lamenta, porque nós vínhamos num crescente. No Grêmio são 39 mil aptos. Nós somos mais de 60 mil, né? Nós chegamos em 2014, se eu não me engano, em torno de 66 mil e agora teria baixado um pouco. Eu não tenho esse número exato, né? O importante são 2 coisas. Primeiro, que se facilite o voto daquele colorado que mora longe de Porto Alegre. No cadastramento, na informação sobre esse cadastramento, para que o colorado que resida distante do Beira-Rio possa expressar a sua opinião. A segunda coisa, eu acho que nós temos que comemorar esse evento democrático. E o colorado que tiver condições de vir ao Beira-Rio no final do ano e expressar a sua vontade, ele tem esse dever com o clube. Então ele venha, vote em quem ele achar o melhor candidato, quem tem a melhor proposta, as melhores ideias, e exerça essa conquista, né? A gente pode questionar se 2 ou 3 são melhores, mas se pegou, né, se buscou outros exemplos, e essa é a realidade que nós... 15 segundos só para me responder. Quanto vai ser amanhã?
1-0 para nós. Valeu, Zé Aldo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Marcelo Medeiros. Agradecendo também os nossos ouvintes da M640, FM 94,9. Nem precisa dizer que teremos uma vasta programação esportiva neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, com um show de cobertura, tanto do jogo do Grêmio, que estarei ao lado do Zé Aldo Pinheiro, como depois com o comando do Marcão, o jogo do Internacional. Vitória dos gaúchos, bom final de semana. Na paz e se beber, não dirija.